Sala Especial está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o trânsito em Viçosa e as possíveis alternativas para reduzir o número de carros na cidade. Geandra, me diz uma coisa. Viçosa não tem Secretaria de Trânsito. Está ligada ao IPLAN. Como que é isso? Assim? Não faz falta uma Secretaria de Trânsito na cidade, já que nós que somos motoristas e pedestres estamos... Porque Viçosa hoje vive um problema de trânsito digno de cidade grande. Né? Você vai a Belo Horizonte, vai a Juiz de Fora, vai a São Paulo, assim, o trânsito agarra nos horários de pico, né? 8 horas da manhã, 6 horas, assim, de você gastar o triplo do tempo para chegar. Não tem lugar para parar carro, não tem lugar para parar bicicleta. Assim, não estava na hora de ter uma Secretaria de Trânsito em Viçosa? Isso não faz falta? Na verdade, existia uma Secretaria de Trânsito há 2 anos atrás, que essa secretaria foi extinta e os departamentos passaram a ser vinculados ao IPLAN, que é o Instituto de Planejamento Municipal. Dessa forma, o IPLAN toma conta do trânsito, vamos dizer assim, também, além de outras atribuições. Realmente o trânsito é muito importante, mas ele é muito complexo. Então, tem que ser feito vários estudos quanto ao número de veículos, número de veículos parados, veículos circulantes, questão de vagas, os semáforos, tempos dos semáforos, mãos de direção. Então, assim, é bem complexo. Com tantos fatores, com tanta complexidade, é um assunto de engenharia. Nós também não temos um engenheiro de trânsito em Viçosa. Não temos. O planejamento dos semáforos foi feito feito com a ajuda da BH Trans. Aí lá realmente foi feito um estudo muito bem feito, com o apoio dos engenheiros de trânsito lá. E hoje é mantido aqui pelos funcionários sem o apoio de uma engenharia mesmo. Mas o caso é o seguinte, a gente estuda a cidade como um todo e pontualmente aonde tem mais necessidade. O que a gente faz é talvez mudar um pouco o tempo do semáforo mais próximos à universidade, exatamente nos horários de pico, para tentar que o trânsito flua um pouco mais rápido. Mas os pontos do semáforo são os mesmos. Porém, nós temos estudos de instalar outros equipamentos em outros locais da cidade. Mas para instalar um ponto, a gente tem que fazer o estudo de todo o entorno para ver a questão do funcionamento, de um segundo que tirar de um sinal vai atrapalhar para o outro. Tal da mancha verde, né? Que você tem que Onda verde. Onda verde, Você tem que contar o tempo que você chega de um para o outro para que o outro esteja aberto. Exato. Faz falta nele. Tinha que ter uma pessoa aqui para ficar cuidando disso o tempo todo, porque tem hora que agarra muito. Eu tenho até uma curiosidade assim, para perguntar, porque muitas das vezes as grandes cidades solucionam isso com mudança de horário, de fluxo, né? De direção de fluxo, para facilitar ou a chegada ou a saída em função justamente dessa questão de pico, né? E eu vejo assim, né, que talvez essa poderia ser uma solução aqui para Viçosa, a partir de determinados horários, né? As vias principais, como por exemplo a PH Rufus, ter essa questão da inversão da mão, né? E o uso maior de rotatórias, que é algo muito comum lá fora, né, no exterior. Então se fazem as rotatórias até no sentido de diminuir a questão dos semáforos. E se isso, em algum momento, essas duas alternativas já chegou a ser discutido aí por vocês? Já, a gente chama isso de tráfego calmo. Tentar trazer o trânsito um pouco mais calmo, sem o uso de quebra-molas ou às vezes sem semáforo. Porém, as ruas não foram planejadas. Então, a caixa da rua, a largura é estreita, e para deixar os 2 metros de passeio que a lei permite, às vezes a gente não consegue fazer esse raio suficiente para a rotatória. Então, assim, é uma série de dificuldades que tem que estudar pontualmente para não atrapalhar ainda mais o trânsito. Mas a ideia de mudar a mão de direção, talvez, em determinados horários, é válido. Que Viçosa nunca foi planejada, a gente sabe que não, né? Isso aí é um preço que nós vamos pagar ainda por muito tempo, né? Tem que começar logo. O que eu acho é que, assim,
A questão da mobilidade urbana, essa semana que a gente está aqui por causa disso, né, ela está cada vez mais comentada no mundo inteiro. Assim, hoje a questão do trânsito está insuportável em todos os lugares. Não é mais um problema de São Paulo, não é mais um problema do Rio de Janeiro. Nós todos precisamos fazer parte dessa discussão e planejar o futuro da cidade se a gente quiser andar, né? Existe, por exemplo, aqui em Viçosa, a gente estava falando da rotatória, algum projeto, algum programa para incentivar o uso de coletivos, de ônibus, de transportes coletivos? Vamos dar só um número de carros. Eu sei que dentro do campus da UFV circulam mais ou menos 4.500, 5.000 carros por dia. É muita coisa, né? Eu acho que esse número ainda deve ser maior porque esses dados são do ano passado. Quantos carros circulam em Viçosa, Geandra? Você tem esses números? Cerca de 19 mil. E 13 mil motos. Agora, os veículos circulantes ao dia, caminhões, ônibus, todos, 40 mil. 40 mil carros circulam por dia em Viçosa. Viçosa tem 80 mil pessoas, significa que tem, né, metade do número de carros para o número de pessoas. Assim, é muita coisa para a cidade. Né? E transporte coletivo, assim, não é definitivamente uma alternativa aqui, né? Porque transporte coletivo aqui é muito ruim para quem não atende os bairros, né? Infelizmente, né? Eu quando cheguei aqui em Viçosa, existia a linha do trem que funcionava, né? E que eu não lembro bem, mas já há bastantes anos atrás foi inativada, e que se ela pelo menos mantivesse em funcionalidade ali daquela região do Novo Silvestre até a região lá da veterinária, poderia ser uma via muito interessante, alternativa de fluxo de pessoas podendo vir e retornar às suas residências utilizando um sistema de trilho, né? Para um bonde, enfim, algum tipo de alternativa. Eu sei que existem iniciativas, né? Existem iniciativas nesse sentido, né? Mas que seria algo também bem interessante para poder facilitar o transporte público. E uma das coisas que é importante para a pessoa, ela abrir mão do seu automóvel, é que exista regularidade no horário, né? Isso é fundamental, que seja seguro o transporte, e que esse transporte seja limpo também. Então é algo totalmente viável que poderia acontecer aqui na cidade de Viçosa. Ainda é uma cidade pequena, né? Que dá para administrar isso de alguma forma, né? Você é a favor das ciclovias? Assim, você acha que é uma alternativa interessante para a cidade? O problema, eu sou a favor porque eu acho a ideia da bicicleta com todos os benefícios extremamente interessante. Mas como eu disse anteriormente, a cidade não foi planejada. É questão de espaço, porque às vezes a gente não tem espaço nem para os veículos, motos e pedestres, então para retirar um espaço destinado apenas para a bicicleta é um pouco complicado, digamos bastante complicado, mas no centro da cidade. Mas a ideia do uso da bicicleta é boa, o problema é realmente a falta de espaço. É uma tendência, né? Mais cedo ou mais tarde, Viçosa vai ter que pensar nisso. Viçosa tem um plano de mobilidade urbana? Tem um planejamento nesse sentido? Está sendo feito um plano de mobilidade urbana que deverá ser entregue até 15 de abril de 2015. Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a entregar esse plano. E dentre todos os tópicos, o trânsito tem uma parte considerável, além da mobilidade de passeio mesmo, mas o trânsito em si está sendo estudado. Esse projeto abriu, nós estamos, né, quase no final do ano. Quem está fazendo esse projeto? O IPLAN está fazendo? Foi feita uma comissão e temos representantes do IPLAN, um arquiteto e um geógrafo, participando dessa comissão. Então é um plano mesmo para que a cidade cresça de uma forma planejada, pelo menos daqui para frente. Então igual eu falei, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes deverão entregar até 15 de abril do ano que vem esse plano. E esse para poder ter verba federal. Então assim, vai vir um dinheiro, não é só um plano não, vai vir um dinheiro federal para poder executar as obras em si. E ele está adiantado, assim, ele prevê essa questão do transporte coletivo, de ciclovia? No geral.
Então, mas assim, é muito grande, porque tem que fazer o levantamento de todas as ruas, os números de veículos, a possibilidade ou não de fazer ciclovias e ciclofaixas. Aí, às vezes, para fazer uma ciclovia, você tem que tirar o estacionamento todo de uma rua. Às vezes não pode colocar 10 minutos na frente do comércio, aí o comerciante já fica prejudicado. Então, assim, tem algumas entraves, vamos dizer, mas nós estamos estudando isso. Do ponto de vista técnico, assim, de assessoria, se estão bem assessorados? Porque isso é uma questão muito técnica. Né? A universidade está até nos ajudando a fazer esse plano para a cidade. Nós fizemos um programa aqui, um tempo atrás, sobre ciclovia, e eu me lembro que tinha ele não é secretário de trânsito, Montanha, esteve aqui com a gente, e mais um que trabalha no trânsito, lá no departamento, né? É chefe, e uma professora da arquitetura que ela colocou à disposição. Parece que o departamento de arquitetura aqui tem muitos projetos de alunos que podem contribuir para esse plano de mobilidade. Né? O professor Tibiriçá tá ajudando. Também. Então, voltando à história da Semana do Trânsito, o que nós podemos fazer enquanto não existe um planejamento mais perfeito para a cidade, mudança e tal? O que nós, cidadãos, podemos fazer para melhorar o trânsito de Viçosa do ponto de vista de vocês dois? Nosso tempo está terminando. A primeira coisa, deixa eu só falar. Quem mora perto, encarecidamente, deixem os carros em casa e vão a pé, vão de bicicleta, vão de qualquer outro meio de transporte, porque realmente andar até anda, mas estacionar é muito complicado. Com isso já reduz bastante o número de veículos e ajuda bastante o trânsito. Professor. Além desse aspecto, é importante destacar a maneira de condução segura que o ciclista tem que ter. Né? Então, é fundamental o uso de um capacete, né? Que as pessoas não têm... Para quem anda de bicicleta. Que as pessoas não têm o costume de andar de capacete aqui no Brasil. Em outros países isso é muito normal, já é hábito, já é um costume, então a pessoa vai para o trabalho e usa o capacete. Então o uso do capacete não é só quando o sujeito vai para a estrada ou para a estrada rural andar de mountain bike. Não, quando ele vai dar um deslocamento ou para o trabalho ou para passear no final de semana. Nós vemos muitas famílias andando de bicicleta no campus da universidade. Então o uso do capacete é fundamental. Cores, as roupas têm que ser cores chamativas, né? Para facilitar a visualização do motorista. O uso de luvas especiais e de óculos também são elementos de segurança interessantes, porque evita com que, de repente, algum tipo de inseto se choque na vista e aí o ciclista perder o equilíbrio e vir a cair. Né? Então, são alguns elementos de segurança básicos. Né? Evitar fazer condução mudando o sentido ou a direção que a pessoa está fazendo de maneira brusca. O motorista tem que ter uma visão muito clara daquilo que o ciclista vai fazer. Então, se ele vai virar à esquerda, ele sinalizar claramente com o braço: vou virar à esquerda, vou virar à direita. Enfim, manter sempre a linha retinha de pedalar sem fazer... Porque bicicleta é um veículo, tem que seguir lei de trânsito. Exatamente. Não pode se esquecer disso, tem que parar no semáforo, né? Respeitar o pedestre. Respeitar o pedestre, a faixa de pedestre. A mão de direção também. Lógico, porque é muito perigoso você pegar uma pessoa na contramão, né? Nós temos um grupo muito grande de gente andando de bicicleta à noite, então usar faróis, luz de sinalização, essas coisas vão dar bastante segurança para quem pedala. Enquanto as ciclovias não chegam para dar realmente mais segurança, é interessante a gente ver cada vez mais pessoas andando de bicicleta e são exemplares, né? Quando você pega, por exemplo, um professor que vai para... Aluno faz muito isso, mas um professor que vai dar aula, vai de bicicleta, vai exemplo para os outros e as coisas vão mudando para que a gente tenha um trânsito melhor, até para a gente respirar, né? Que não é só para andar, não. Ainda tem a questão da poluição que não deu tempo da gente tratar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. O Sala Especial está chegando ao final, agradecendo, como sempre, a sua atenção e a sua audiência. Desejamos que o programa tenha sido útil para a sua reflexão sobre o papel de todos nós na melhoria da qualidade de vida da nossa cidade.
Nós continuamos esperando a sua participação. Envie sua sugestão de temas e de entrevistados para o nosso e-mail salaespecial@ufv.br ou para o telefone 3899-2674. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook ou rever os programas na internet no site da TV Viçosa, no endereço que aparece aí na sua tela. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá, uma semana com saúde e paz para todos nós. Um grande abraço para você. Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro.